Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e bora ver mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim, que agora é lá do canal, bom, não conheço esse canal aqui não, mas é um canal que estará falando aqui, deixa eu botar aqui pra vocês verem, né, a respeito de Avatar, a lenda de Aang, no caso, como Aang morreu e o que aconteceu com a equipe Avatar nos 70 anos antes da lenda de Korra, tá? Isso daí eu vi com vocês, inclusive, em live, a lenda de Korra, e, bom, né, tem coisas boas e ruins pra falar da lenda de Korra, né? Eu preferi mil vezes realmente a de Aang, apesar da animação e fluidez de lutas e tal de Korra, mas acabou que eu ainda prefiro o Aang. Mas é interessante saber disso aqui, né? Vamos saber o que aconteceu dentro desses 70 anos antes da lenda de Korra, naquele mesmo esquema, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre na área. O que aconteceu com a equipe Avatar após o final da lenda de Aang? 70 anos se passaram até o início dos eventos da lenda de Korra e vimos que alguns continuaram vivos e outros acabaram falecendo, incluindo o próprio Avatar Aang. Eu tenho certeza que você sempre quis saber mais sobre o que aconteceu após o final da animação original, e a boa notícia é que muito das histórias dos personagens principais foi contado em outros materiais oficiais que expandem o universo de Avatar. Então nesse vídeo eu vou trazer por completo o que aconteceu com cada um dos membros da equipe Avatar após o final da luta contra o Senhor do Fogo, sendo eles Aang, Katara, Sokka, Toph, Suki e Zuko. E também não podemos esquecer dos pets do grupo Appa e Momo. Se você é novo aqui no canal, saiba que esse é mais um da nossa série de vídeos desdobrando o universo de Avatar, e no último vídeo falamos sobre como o Aang derrotou o Senhor do Fogo, Ozai, no final de A Lenda de Aang, usando a quinta dobra dos elementos. Nessa playlist já temos 6 vídeos ao todo e eu vou linkar para vocês assistirem os outros vídeos no final desse aqui, sem problema nenhum, já para adiantar e facilitar a vida de vocês. E se você ficou curioso com o tema do vídeo de hoje, não esquece de dobrar o botão do like e o botão de se inscrever aqui embaixo para sempre saber quando o próximo vídeo de Avatar for lançado aqui no canal, combinado? Começando então com a Katara. Katara, como a gente sabe, se casou com o Aang e teve ao todo 3 filhos, Tenzin, Kaya e Bumi, e também 4 netos, de Nora, Ikki, Milo e Rohan. Depois da Guerra dos 100 Anos, Katara acompanhou Aang e os demais membros do time Avatar durante os eventos das HQs. Como Katara era a maior mestra dobradora de água naquele momento, foi muito participativa para a reestruturação desse novo mundo. Durante a fase de criação de leis para a Cidade República, ela foi a principal voz para a criminalização da dobra de sangue. E isso antes mesmo do conflito envolvendo Yakone, o pai dos dobradores de sangue psíquicos. Depois da morte de Aang, Katara volta para a tribo da Água do Sul, onde levou uma vida como mestra de cura e mestra de outros dobradores de água, tendo sido, inclusive, professora da Avatar Korra. Talvez isso explique, inclusive, o motivo da Korra ter um nível de dobra de água tão insano desde o início da série. Porém, o retorno para casa não foi dos mais agradáveis. Katara ficou triste com várias coisas que aconteceram e o quanto sua terra natal havia mudado. Primeiramente, a extração e criação de refinarias de petróleo, o que levou o lugar que era apenas uma tribo com iglus a se tornar uma grande cidade. E também seu pai Hakoda, que era o líder da tribo, havia arrumado outra mulher, uma arquiteta chamada Malina, com ambos trabalhando juntos numa coisa chamada Projeto de Reestruturação do Sul. Isso tudo gerou uma revolta popular que alegava que a tribo do Sul estava sendo usada pela tribo do Norte. Acontece um esboço de guerra civil entre as duas tribos, mas isso se resolve por um tempo. Esse cenário é interessante porque ele é retomado lá na segunda temporada da Lenda de Korra, onde a guerra civil entre as duas tribos explode novamente e a do Sul se torna finalmente independente. Além de treinar a nova Avatar, Katara reaparece na terceira temporada para fazer a reabilitação da Avatar Korra, que tinha sido completamente devastada física e psicologicamente após a batalha do mundo espiritual. Para a felicidade geral, Katara ainda não morreu. Pode parecer meio bizarro, mas no momento em que a história se encontra, ela ainda está viva. Ela está bem velhinha, estando no livro 4 da Lenda de Korra, com seus 89 anos. Vamos agora falar sobre o Sokka. Muito pouco se sabe sobre esse personagem tão querido. Sabemos que ele teve um romance com a Suki depois da guerra durante as aventuras posteriores, mas não deixou descendentes, o que é extremamente bizarro considerando que o homem
ele tinha o molho e a gente sabe como ele dobrava as mulheres. Mas uma coisa que sabemos que ele fez foi ter ajudado a Toph a fundar a Academia Beifong de dobra de metal. Além disso, ele também compartilhou da volta da Katara até o Polo Sul. Durante a lenda de Korra, Sokka já havia falecido. Não há exatamente uma exatidão sobre a idade em que ele faleceu, mas no julgamento do Yakone durante o flashback da Korra, ele estava com seus 44 anos de idade. Sokka foi o líder do Conselho da Cidade República durante a reestruturação do mundo após a Guerra dos 100 Anos e por ser uma pessoa notoriamente inteligente e com grande capacidade de análise, ninguém melhor do que ele para ser o chefe desse conselho. Além disso, por ele não ser um dobrador, ele dá voz a uma grande parcela da população. Vale lembrar que a trama do Amon lá no começo da lenda de Korra começou exatamente com o argumento de opressão de dobradores em cima de não dobradores. Sokka também deixou um legado na tribo da Água do Sul na forma de uma grande estátua segurando o seu tão querido bumerangue, mas infelizmente pouco se sabe sobre ele. Será que ele realmente traçou a Toph, como algumas pessoas especulam? E já que falamos eu acho que sim, vamos então falar sobre a Toph. Após os eventos e aventuras do time Avatar, Toph era a única dobradora de metal em todo o mundo. E com o intuito de colaborar na reestruturação desse novo mundo, ela cria a Academia Beifong de dobra de metal, a fim de difundir esse conhecimento pelo mundo. Toph ficou muito empolgada com a ideia de criar uma escola, principalmente porque ela seria financiada por uma refinaria. Mas isso tudo ruiu após ela descobrir que a refinaria pertencia ao seu pai, com quem ela havia rompido laços desde os eventos da lenda de Aang, como a gente bem conhece. Toph e seu pai passaram por algumas situações, principalmente quando os dois ficaram presos dentro de uma mina e a Toph resolveu tudo com a dobra de metal. É interessante lembrar que a Toph aprendeu a dobra de metal porque o pai dela mandou buscarem ela e, sendo capturada, ela foi jogada numa jaula de metal e dessa forma ela aprendeu a dobra de metal. E depois de tanto tempo, foi exatamente o metal que uniu os dois na parceria da refinaria e na retomada momentânea do vínculo afetivo entre eles. Já durante os eventos da lenda de Korra, também é revelado que ela fundou a Força Policial de Dobradores de Metal da Cidade República. Ela também teve duas filhas, Lin e Suin Beifong, as quais ensinou a dobra de metal e várias técnicas avançadas que ela era capaz de executar. Após uma série de problemas envolvendo as suas duas filhas, Toph decide se aposentar da polícia e começou a viajar o mundo até que se instalou no Pântano Nevoento, aquele em que o Aang teve a visão dela como a sua futura mestra. Toph ainda está viva no momento atual da história e tinha exatamente 86 anos de idade no último livro da lenda de Korra e teve uma participação muito interessante tanto como professora da nova Avatar, quanto também na luta contra Kuvira. Ela ainda chegou a aparecer em uma HQ da Avatar Korra, mas no fim achou melhor se retirar, alegando que o futuro pertence à nova geração. Sendo assim, ela decidiu voltar para o pântano onde havia aquela árvore gigantesca que permitia com que a Toph sentisse a presença de qualquer pessoa a quilômetros de distância. Dessa forma, Toph pôde continuar sendo uma velha ranzinza, mantendo distância de todo mundo, mas ao mesmo tempo conectada a esse mesmo mundo através das raízes daquela gigantesca árvore. Vamos agora falar sobre a Suki, que eu tenho certeza que essa vocês vão gostar bastante. Primeiro de tudo, eu quero saber aí nos comentários se alguém por acaso tem a falsa memória de que a Suki morreu no final da lenda de Aang, porque eu vi alguns comentários dizendo que sim, né? Mas isso é uma parada muito engraçada, porque muita gente parece ter a falsa memória que ela morreu durante a luta contra o Senhor do Fogo, né? Mas depois a gente vê que ela volta ali, né? Liderando aquele dirigível ali contra a Nação do Fogo, então ela tá vivinha da Silva. Infelizmente, na lenda de Korra, nada é dito sobre a Suki. A líder das guerreiras Kyoshi foi muito importante durante os eventos na luta contra o Senhor do Fogo, principalmente na batalha final durante o Cometa e também posteriormente nas aventuras das HQs. As HQs nos deram boas informações sobre o que aconteceu com essa grande guerreira após o final da lenda de Aang,
Aang e a aventura dela é muito maneira. Mais adiante no vídeo eu vou falar sobre um conflito envolvendo as antigas colônias da Nação do Fogo, mas o ponto por enquanto aqui é que durante essa época as guerreiras Kyoshi se tornaram a guarda pessoal do Senhor do Fogo Zuko. E essas guerreiras Kyoshi, incluindo a própria Suki, haviam aprendido as técnicas de bloqueio de Chi. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a Ty Lee se torna uma guerreira Kyoshi lá no finalzinho da lenda de Aang, o acordo era ela entrar para o grupo em troca de ensinar as suas técnicas para as outras garotas daquele grupo. Por isso então elas aprenderam também essa técnica. E se tornando a guarda pessoal do líder da Nação do Fogo, Suki presenciou uma série de eventos e eu vou listar rapidamente algumas de suas aventuras. Rebelião da Nação do Fogo, retorno da Azula e participou inclusive dos eventos que levaram à criação da Cidade República junto do Sokka e do resto do time Avatar. Foi durante esse arco, inclusive, da criação da Cidade República que começa a trama da opressão dos dobradores em cima dos não dobradores. Inclusive, a Suki cria uma força de elite com o conhecimento de bloqueio de Chi e posteriormente mantém as guerreiras Kyoshi na cidade para continuar treinando esses novos guerreiros. E isso responde à pergunta de como tinha tanta gente com essa técnica durante os eventos da lenda de Korra. Olha só que interessante, né? Uma habilidade que pareceu ser tão banalizada, mas que no fundo teve sim uma justificativa muito plausível. Depois disso, não temos mais informações sobre ela. Durante suas viagens com o time Avatar, sabemos que ela teve um romance com o Sokka, mas não sabemos por quanto tempo ele durou. E falando em romance, outra coisa é que durante as HQs, ela se torna muito próxima do Zuko. E tem até umas falas de "eu estava preocupada com você", coisas desse tipo, sabe? Por isso alguns fãs, inclusive, teorizam que foi por causa dela que a Mai largou o Zuko. Enfim, fofoquinha aqui pra vocês, pra quem gosta. Então, como dá pra ver, galera, as HQs tiveram muito carinho por essa personagem tão querida pelos fãs. Ela praticamente participou de todos os grandes eventos dos 70 anos entre a lenda de Aang e a lenda de Korra, e suas ações durante esse período tiveram grandes repercussões no mundo da nova Avatar. O que podemos dizer é que, independentemente de como ela conheceu o seu fim, o seu legado entre as guerreiras Kyoshi é lendário e honra o nome dessa grande Avatar. Agora vamos falar sobre o Senhor do Fogo, Zuko. Dando continuidade à sua trama, Zuko, agora como Senhor do Fogo, teve suas próprias tramas que tiveram auxílio do time Avatar. Além da tensão das colônias da Nação do Fogo no Reino da Terra, também tivemos nas HQs a história da busca pela sua mãe e os reencontros com a Azula. Zuko tinha um grande medo de se tornar um ditador como seu pai, o atrito entre a Nação do Fogo e o Reino da Terra quase fez emergir uma nova guerra, e Zuko fez um pedido para o Avatar Aang, que Aang o destruísse caso ele seguisse o mesmo caminho maligno que o seu pai. Na busca por sua mãe, Ursa, tivemos o reaparecimento de Azula e a revelação sobre o que de fato havia acontecido com a sua mãe. Existe toda uma retomada da trama envolvendo ela, o Ozai e o avô do Zuko, o Azulon. E no fim, ele reencontra sua mãe e retoma os laços que há tanto tempo haviam sido perdidos. Essa é uma HQ interessante porque também envolve uma questão com o mundo dos espíritos. E se vocês quiserem um vídeo aprofundando melhor essa história, é só deixar aí nos comentários, que eu acho que essa é uma parte da história muito interessante. Zuko também teve que lidar com uma revolta que explodiu dentro da própria Nação do Fogo, que visava restaurar o governo do antigo Senhor do Fogo, Ozai. E essa também é uma história que envolve a Azula, para vocês verem o nível de fanatismo de alguns seguidores do Senhor do Fogo a ponto de querer ele de volta, né? Também temos o reencontro entre Zuko e Mai, agora sua ex-namorada, que tinha agora um novo namorado e parecia feliz. Entretanto, no final da HQ, ela termina com esse cara, mas infelizmente não existe nenhuma confirmação se ela voltou a ficar com Zuko ou não. Já na lenda de Korra, Zuko é apresentado com seu querido dragão Druk e com uma filha chamada Izumi, que o sucedeu como a Senhora do Fogo, né? Um design muito bonito da personagem, inclusive. Realmente. Ele também tinha uma neta e um neto chamado Airo, que era almirante da Marinha do Fogo. Ele, inclusive, né, que teve uma participação um pouco maior, um tempo de
tela um pouco maior durante os eventos da Lenda de Korra. Enfim, durante a Lenda de Korra, a participação do Zuko é bem breve. De fato, ele se tornou um mestre muito sábio e poderoso, mas já estava muito velho. Zuko aparece com o seu dragão e junto do pai da Korra para enfrentar a Lotus Vermelha e tentar impedir que eles libertassem a Peli da prisão. Mas apesar do enorme hype de ver o Zuko de volta e montado naquele dragão, ele termina sendo facilmente subjugado num X1 pela dobra de terra do Gazan. Então ele não consegue fazer muita coisa, infelizmente, mesmo que o visual dele ainda seja completamente imponente. Ah, e por acaso eu já disse que ele tinha um dragão? Pois é, esse dragão, de acordo com os criadores da série, era descendente daqueles mestres dragões que treinaram ele e o Aang lá na última temporada da Lenda de Aang. Olha só que louco, né? Em resumo, demais, Zuko se manteve como amigo do time Avatar, teve as Kyoshes como sua guarda pessoal e foi conselheiro da Avatar Korra. E aqui um destaque absoluto pro momento em que a Korra conta para ele que encontrou o tio Iroh no mundo espiritual, que ele vivia em paz com os espíritos e era um guia para as almas perdidas. E Zuko se surpreende ao saber que a Avatar já havia tido contato com ele tantas e tantas vezes. Quem dera que essa cena tivesse sido mais bem desenvolvida, não é verdade? Sabemos também que foi um grande Senhor do Fogo e um grande promotor da paz do Novo Mundo, tendo auxiliado o Avatar Aang durante as várias crises e a criação da Cidade República. E graças à Lenda de Korra, podemos desfrutar um pouco da companhia desse grande personagem e saber que ele ainda estava vivo. Detalhe que no livro 4 ele já estava por volta dos seus 91 anos de idade. E antes da gente falar do Avatar Aang, vamos falar sobre os seus pets Appa e Momo. Assim como qualquer animal que possui um vínculo espiritual com os avatares, quando o avatar morre, o seu animal se vai junto. Assim como vimos o dragão do Avatar Roku morrer junto dele. Então podemos dizer com tristeza que o nosso amigo Appa se foi junto do Aang. Já o Momo, por outro lado, não sabemos qual foi o seu fim, mas podemos imaginar que ele ficou com o Aang até o fim dos seus dias também. E finalmente, agora vamos falar sobre o Avatar Aang. Resumindo a vida do Aang, depois de derrotar o Senhor do Fogo, ele se casou com a Katara e teve 3 filhos. Bumi, que nasceu sem a capacidade da dobra, Kaia, a filha dobradora de água, e Tenzin, um dobrador de ar. E assim ele foi feliz para sempre. Não, a vida dele foi cheia de desafios. Todos esses acontecimentos estão nas HQs, mas eu vou citar o contexto de uma delas para vocês terem noção. O mundo depois da guerra ficou completamente bagunçado. As colônias da Nação do Fogo já existiam há tanto tempo no Reino da Terra que elas não se consideravam mais da Terra. Eram territórios onde as pessoas eram leais ao Senhor do Fogo e não iam aceitar serem reanexadas pelo Reino da Terra. E isso deu uma treta gigantesca. Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, tem uma personagem muito maneira que era uma dobradora de terra, mas o pai era da Nação do Fogo. Por esse motivo, ela aprendeu a ser leal ao Senhor do Fogo e se considerava uma cidadã da Nação do Fogo. Enfim, só por esse contexto já dá pra ter uma noção de como as culturas das duas nações começaram a se entrelaçar, a se costurar, ao ponto em que se tornava cada vez mais difícil de romper esse laço. E esse é o primeiro grande desafio do Avatar Aang e do Senhor do Fogo Zuko. Eles tentam chegar num acordo, a porrada come solta durante um momento. Sim, Aang e Zuko participam dessa treta e a guerra entre o Reino da Terra e a Nação do Fogo quase começa novamente. A solução: deixar aquelas cidades como independentes e fundar uma capital que abraçasse todos os dobradores, a Cidade República que vemos na Lenda de Korra. Aang morreu aos 66 anos de idade. Por mais que alguns avatares tenham vivido bem mais do que isso, como a Kyoshi e o Roku, outros viveram bem menos, como o Avatar Kuruk, que faleceu aos 33 anos de idade. E eu explico melhor o motivo disso no primeiro vídeo da nossa série sobre todos os avatares que conhecemos até hoje. De qualquer forma, a resposta para a morte relativamente precoce do Aang se deu pelos acontecimentos da Guerra dos 100 Anos. Aang ficou preso num iceberg durante 100 anos e isso só foi possível por ele ter se mantido no estado Avatar. E todo esse esforço fez com que a energia vital do Aang fosse sendo sugada, drenada aos poucos durante todo esse período. Essa ideia é muito sólida e, na verdade, já foi confirmada por um dos criadores da série. Vejamos, por exemplo, o Avatar Kuruk, que morreu aos 33 anos de idade. Ele passou a sua vida inteira lutando uma guerra no mundo espiritual e isso dilacerou o seu espírito e o seu corpo, fazendo ele ter uma morte extremamente precoce, mal tendo passado dos 30
60 anos de idade. Caraca. Isso significa que a duração da vida de um avatar está muito associada, está intrinsecamente conectada a essa questão espiritual e de energia. Então esse foi o principal motivo da morte relativamente precoce do Aang aos 66 anos de idade. Nunca foi mencionado qualquer inimigo ou acidente qualquer que tenha sido responsável pela morte do Avatar Aang, mas sim que ao se congelar e se manter ativo no estado Avatar durante 100 anos, outras dezenas de anos de vida foram tiradas dele no seu futuro distante. Muito se especula também sobre a sua aparência jovial durante suas aparições na lenda de Korra. O Avatar Roku, por exemplo, sempre aparecia numa idade muito mais avançada, enquanto a Avatar Yang Chen e a Avatar Kyoshi apareciam bem mais novas. Mas o que define isso afinal? Bom, existem algumas teorias. A primeira seria como o Avatar em questão era representado nas estátuas do templo Avatar. Já outra teoria fala do momento de ápice de poder do Avatar em questão ou dos seus grandes feitos, mas essa reflexão eu vou deixar para vocês. Galera, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo dessa série aqui no canal. Se você ficou até o final, deixa o seu comentário, dando o seu feedback aí embaixo e deixa aquele like pro YouTube saber que você quer continuar recebendo os vídeos aqui do canal. E agora você pode conferir a playlist Desdobrando o Universo de Avatar, que vai aparecer na tela agora, para você ir lá assistir e poder maratonar todos os vídeos dessa série aqui do canal. Beleza? Até a próxima. Tchau. Tá certo. Bom, tá aí, gente. Eu acabei que eu não falei o nome do canal. É o canal do Bruno Bandeira, tá? Não conheci esse canal, conheci agora, já gostei. Vou deixar like e inscrição. Gostei muito aqui da narração dele. Tá? Esse vídeo tem mais ou menos um ano. E foi mandado aí por um dos nossos mitos aí, que acompanha as lives, no caso o SoyBBR, né, que mandou pra mim, tá? E, mano, é muito legal ver o que aconteceu dentro desse tempo, né? Porque, querendo ou não, é um salto que dá de Lenda de Aang pra a Lenda de Korra. E a gente meio que fica sem saber, pelo menos eu fiquei sem saber o que aconteceu dentro desse tempo todo que passou, que foram muitos anos. 70 anos é coisa pra caraca, tá ligado? Então é muito interessante ver o que cada um, ou cada um deles, no caso dos principais ali, tiveram, né, de destino. E eu fico contente, tá ligado? De ver, pelo menos aqui, o formato até do Sokka, por exemplo, que foi um dos que apareceu bem pouco na lenda de Korra, né? O Aang apareceu em visões também bem pouco, tá ligado? Mas eu curti pra caraca o visual dos dois, de todos, na real. Tanto da Toph também, quando ela tava adulta, né? Mais jovem ainda como chefe da polícia, né? E o formato dela também como idosa também ficou da hora. A Katara também. Eu particularmente acho muito legal ver os personagens crescendo, literalmente, pegando eles como crianças ali, ou adolescentes, que era o caso deles ali, né? E aí vocês veem depois eles como adulto, depois vê como idoso, e caraca, eu acho isso muito top, cara. Essas histórias aí que no caso são de HQ, no caso, né? Eu não tava ligado, nem sabia que tinha, sinceramente, tô sabendo agora, entendeu? Eu também não sou de pegar HQ pra ler, mas eu gostei pra caraca, e mano, foi uma experiência muito boa ter assistido Avatar Lenda de Aang, e Korra também, apesar, como eu falei pra vocês, que Korra, apesar de ter ali uma animação mais fluida, mais limpa, os movimentos, né, de luta, né, são bem mais fluidos, você consegue ver os golpes melhores, com mais clareza e tal. Não que no Aang não tivesse, mas em Korra ficou bem melhor essa questão. Mas no quesito desenvolvimento de história e da própria Avatar Korra foi muito decepcionante, na minha opinião, tá? Há quem diga que gostou mais de Korra do que de Aang. Eu já gostei mais de Aang do que de Korra, tá ligado? Até pelo fato, um outro vídeo que eu também vi, não lembro agora de qual canal, que falou uma coisa que eu pensei. Quando o Avatar, no caso o Aang, ele ativou de fato o estado Avatar, o cara decidiu, tá ligado? Ele decidiu a luta, acabou, não tinha mais pra ninguém. A Korra, ela entrava em todo momento praticamente no estado Avatar e não decidia porcaria nenhuma, só apanhava, tá ligado? E ela de fato não era mestra, tipo mestra, full power em um elemento pelo menos. No de água, por exemplo, que ela deveria ter sido. Por exemplo, tá ligado? Ela deveria pelo menos saber dobrar água perfeitamente. Não, ela não sabia dobrar perfeitamente nem água, nem terra, nem fogo e nem ar. Ela era mediana em todos, por isso que apanhava pra qualquer um que era mestre naquele elemento, tá ligado? E isso me deixou bolado. Mas, enfim, isso é papo pra outro vídeo. Eu particularmente gostei aqui do vídeo do Bruno. Não falei muito porque eu tava aqui degustando as informações, cuja qual eu não sabia e fiquei sabendo agora.
por esse canal aqui. O link, inclusive, vai estar na descrição, tá bom, gente? Tamo junto, até a próxima e valeu! Alexandre, o homem que resistiu.